Pessoal, agora nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. Eu peço a gentileza de se apresentar, falar o veículo, e tanto o Enderson, o Salum, o Euler e o Trivelato estão à disposição de vocês. Boa tarde, Salum. Fabrício Calazans, da Itatiaia. Então, na prática, para a gente entender, o Euler assume, a partir de agora, a função que o Salum vinha desempenhando. E o Salum passa a ser um coordenador, um captador aí de um novo investidor, é mais ou menos isso, para a gente entender. E se já é um mandato, um triênio, se já tem isso definido, ou seria meio que um tampão até a transição acontecer de fato aí para o investidor? Na verdade, é mais ou menos isso, mas vamos clarear. O América tem os seus diretores, os seus funcionários que cuidam do rapaz. Então tem diretor de futebol, está aqui o Fred, tem o coordenador que está aqui, tem o diretor financeiro, tem o diretor de marketing. Essa equipe é que vai tocar o clube. Existe uma transição de decisões até que o CEO assume. Qual que é o prazo? Porque nós estamos no mercado, não é uma coisa fácil. De 60 a 90 dias nós teremos esse CEO já trabalhando para o América, tá certo? Nesse período, o Euler, como conselheiro da SAF, ele vai fazer a coordenação. O trabalho é feito pelas pessoas, ele vai exercer isso da forma que você falou. Eu nunca coloco no pessoal, né? Ele vai tomar as decisões, não é o Salum, nem nada, porque tudo que eu fiz com ele e fiz com outras pessoas. Então, ele realmente, nessa área específica de futebol, que é o que te interessa, o Euler vai passar a ser o coordenador. Tá? Salum e os demais, boa tarde, Isabela Baeta do Ataque. Eu queria saber quais que são os objetivos do América para 2025, principalmente, porque na apresentação foi passado que tudo pode se estender até 2026, né, para atingir o objetivo final, mas para o ano que vem, como que está esse planejamento em relação a orçamento, contratações, técnicos, tudo mais? Vou responder uma parte da pergunta. Vamos explicar claramente o que foi falado. A implantação do projeto, ela vai até 2026 no máximo. Isso é uma coisa. A busca do objetivo começa hoje, tá certo? É um caminho a ser seguido, tá certo? Com relação às perguntas que você fez, eu vou passar para o Euler, porque ele é que vai responder, tá certo? Mas, vamos entender, nós estamos implantando um novo modelo. Por que não o CEO agora? Porque tudo a gente vai aprovando e são muitas etapas de aprovação e o mercado, você não chega assim, eu vou contratar o... Não, tem uma empresa de headhunter, que ela vai lá, escolhe, a gente define o perfil, e aí ele é entrevistado, chega numa lista de 3 nomes, aí passa para o conselho de administração, eles aprovam os nomes, leva no conselho deliberativo, tudo isso é um processo, por isso que ele é mais lento. Para que a gente pudesse ter agilidade, o Euler se dispôs a fazer essa transição até a pessoa assumir, tá certo? O CEO entra, ele vai mexer na estrutura, de acordo com o que ele acha. Pode trocar um, trocar outro, mexer em 3... É um processo em andamento. Essa é a minha parte da resposta. Com relação ao projeto 2025, aí o Euler vai dar uma palavrinha. Entrando um pouquinho nisso, TG, me permite? É lógico que foi feito o resumo aqui, mas só para você terem uma ideia, a apresentação tem 143 páginas. São 46 diretrizes? 43 diretrizes. Então, até maio do ano que vem, várias diretrizes deverão ser implantadas. E aí o trabalho já começou, né? Eu diria que já começou. Ele está sendo divulgado para o público interno, que foram os funcionários, e agora para o público externo. A gente está falando desse projeto. Então, ele tem etapas, essas etapas serão cumpridas. Com relação a futebol, vamos lá. Dentro das diretrizes, o América vai fazer o orçamento, e esse orçamento vai ser apresentado até o dia 20 de dezembro ao Conselho Deliberativo. Por quê? A gente tinha o costume de apresentar o orçamento em abril, por uma questão estatutária, lei. E não é assim. Agora, no dia 20 de dezembro, o Conselho Deliberativo vai ter já o orçamento e vai aprová-lo de verdade, né? Não é depois que ele está andando. Eu falei para vocês que o ano passado foi criado um novo sistema feito pela Estratégia de orçamentação.
Então a gente já tem um histórico, né, de todos os custos, de todas as receitas. Eu falei com vocês que nós vamos ter núcleos, esses núcleos terão responsáveis, e esse orçamento já está sendo executado por essas pessoas. Essas pessoas que estão lá no processo, que estão mergulhadas dentro do processo, vão apresentar o orçamento de cada área, de cada setor. A gente vai reunir essas informações, e depois que elas estiverem reunidas, a gente vai estabelecer qual que é o gasto em cada setor, e especificamente do futebol. Hoje nós já temos uma ideia, uma noção do que vai ser o nosso orçamento, que eu não vou divulgar, tá? E em cima disso a gente vai iniciar os trabalhos com o objetivo nosso de 2025, ok? Futebol. Eu não sei, algumas coisas ali que foram ditas, eu tenho certeza que foram passadas com muita eficiência, mas que eu gosto de falar. A primeira palavra que tem é convicção. Convicção em quê? Em processos. Então nós temos aqui a presença do diretor de futebol, que é o Fred, temos a presença do coordenador, que é o Kleberson, e temos a presença de 2 analistas ali, Lucas e o Léo Gomide. Não é isso? Ainda temos o Bernardo, que cuida da avaliação. O que foi passado para eles? Eu passei diretrizes, nós passamos diretrizes. Qual que é o tipo de modelo de jogo que o América adotou nos últimos anos? O que deu certo? O que deu errado? Qual é o perfil de treinador que nós queremos? Esse perfil tem no mercado? Ok. Isso é uma diretriz. Esse é um estudo. De acordo com o modelo de jogo, como é que é o nosso plantel? Quem que nós precisamos contratar dentro desse modelo de jogo? Isso é processo. Esses processos precisam ser valorizados. Agora tem que ter coragem. Lembra da palavra coragem? É preciso perseverança. É preciso acreditar e ter convicção de que esse processo é certo. Tem uma frase que o Salum e o Anderson e o Fernando também, a gente conversa muito sobre isso. E a pergunta é o seguinte: futebol é o resultado do todo? A gente sempre faz essa pergunta, né, Anderson? Nós acreditamos que o resultado, o que acontece no campo, é o resultado do todo. Desde a pessoa que recebe vocês lá na portaria, desde a pessoa que nos ajuda aqui no dia a dia, até o jogador de futebol. Tudo tem que funcionar. Porque se o resultado do todo, se o todo for o resultado do futebol, nós vamos ficar eternamente nessa gangorra. Fica à mercê do resultado. A bola entrou, tudo bem, não tem nada errado. Né? Então, esse processo da escolha de futebol, do treinador, dos jogadores, vai seguir esse processo com esses profissionais que nós acreditamos. Foi um ano de investimento no nosso setor de análise de mercado, de análise de desempenho. Foi investimento que foi feito. E essas pessoas vão, agora, a partir de agora, definir, de acordo com essas diretrizes que foram colocadas, o que a gente quer em 2025. A lógica, a decisão cabe ainda ao Conselho de Administração, por vários fatores. Primeiro, porque nós somos responsáveis pela tomada de decisão. E segundo, porque nós temos limitações orçamentárias. Mas esse é o projeto. Ele tem que andar rápido. Ele tem que ser rápido. Já começou, desde semana passada, essas pessoas estão incansavelmente trabalhando nessas diretrizes que foram colocadas. Tá? Então, eu sei que vocês todo dia ligam, contrator, tem treinador, fulano de tal é o treinador. Isso agora vai ser repassado pelo Fred Cascado. Ele é que agora vai repassar para vocês todas as informações das medidas que elas forem acontecendo, num processo de transparência e de tranquilidade, tá? Com vocês. Então, essa é a lógica agora, esse é o que a gente vai valorizar em termos de processo. Aliás, gente, assim, sendo bem honesto com vocês, acho que já ouvi de vocês o seguinte: essa história de diretor contratar jogador, isso já está ficando para trás, tá? Isso está ficando para trás. Se você for pegar os grandes clubes, aqueles que
que já estão trabalhando, isso não acontece, é um processo que leva em consideração tudo isso que eu disse anteriormente, o modelo de jogo, característica do jogador, o DNA do próprio clube, do time, e é isso que já acontece, né? Então tem muita coisa que ainda, de forma errada, fica mapeando o futebol. O diretor contratou, não é mais o diretor que contratou, não é mais o Salum que vai contratar, não é mais o Euler que vai contratar. Tem diretrizes, evidentemente que a decisão final vai ser nossa, e aí a gente vai estar valorizando esse processo, tá bom? Boa tarde a todos, Vinícius Silveira da Rádio 98. Salum, só para entender a situação da SAF do América com relação ao CEO. O CEO ele é funcionário da associação e da SAF, certo? E sobre a questão da venda da SAF, você que agora vai mexer com isso, com essa captação dos investidores, o que vai ser colocado como venda da SAF do América? É o patrimônio, é o Independência, é o CT ou é só o futebol mesmo que vai estar envolvido na venda da SAF? Tá bom, Vinícius. Boa pergunta, ela é importante ser esclarecida, né? Todo esse processo nosso, ele foi um aprendizado. O próprio mercado se acomodou e as coisas vêm acontecendo. O nosso modelo hoje, que era um modelo mais rígido, não será tão rígido como foi no passado. Por quê? Porque o América tem um projeto que é só investidor no futebol, com direito de uso do Independência e do Centro de Treinamento Leandro Drummond. Isto não mudou. Não entra o patrimônio, o Euler colocou lá atrás, a associação é dona do patrimônio. Mas vai ter uma relação do investidor num contrato de cessão do estádio, amplo ou restrito, e a utilização do estádio do CT Leandro Drummond. O que aconteceu com o mercado da SAF? O mercado da SAF começou, explodiu, proposta. Aí aconteceram as SAFs. 90% por um valor com pouco investimento inicial, queimaram muitas possibilidades a partir daí. A gente estava negociando percentuais menores, a do Cruzeiro foi o exemplo número 1 que mudou todo o mercado. Depois disso, só aconteceu o quê? Botafogo, Curitiba, todos em recuperação judicial. E o mercado, com a saída, com o problema da 777 no Vasco, deu uma retraída. A economia começou a ter problemas, ele retraiu. Só que de um ano para cá, começou a aquecer outra vez. Tá certo? E o América tem que entender e tem que saber que a maior expertise dele é a formação. A maior expertise do América é a formação. Só pegar o que nós formamos e que nós vendemos nos últimos tempos é realmente diferenciado. Então, o que é o nosso projeto hoje? Ele é híbrido. Vai ser um sócio com menos de 50%, vai ter um modelo. Vai ser um sócio com 60%, vai ser um sócio com 90%, vai ser um sócio que vai ter uma relação assim, assado. Nós estamos criando as possibilidades, abrindo esse leque, para que a gente possa ter a possibilidade de fazer um bom negócio. Né? Não há uma rigidez, tem que ser assim, tem que ser bom para o América. Tá certo? Tem que ser bom para o América. Mas o América não aceita qualquer proposta. Realmente não aceita qualquer proposta. Por que o América não aceita qualquer proposta? Porque para ficar sofrendo, a gente sofre sem sócio. Ou é uma proposta para fazer, nos fazer alcançar o objetivo do projeto a mais, ou senão não precisa. A gente mesmo vai se virando. Se vier uma pessoa com esse intuito, logicamente nos interessa. Estamos conversando? Sim. Tem NDA assinado? Sim. Retomou? Sim. A comissão trouxe fatos novos, trouxe propostas novas? Trouxe. Então, se nós tivermos dedicação, resiliência e perseverança, com certeza nós vamos trazer uma proposta esse ano. Só não sabemos se é uma proposta que vai nos atender e agradar quem é dono do América. Tá certo? Boa tarde a todos os presentes. Leandro Colombo, FM O Tempo. Acho que pelo desenrolar, quem pode responder a pergunta é você, Euler. Seguinte, o clube começa a temporada com o Cauã de Almeida, praticamente um prata da casa em termos de treinador. Termina a temporada com uma demissão antecipada do Lisca. No comunicado sobre o desligamento dele,
há uma ponderação de que se o América conseguisse o acesso, o Lisca começaria o ano como treinador. Salum em transição de cargo, você a mesma coisa, todo o corpo diretivo do América na mesma situação, dado que vocês mesmos falaram. Eu imagino que, claro, o perfil do comandante à beira do campo também esteja passando por essa avaliação e a contextualização dentro de todo esse projeto. Qual é o perfil do comandante do América à beira do campo, dado tudo que vocês apresentaram? Deixa eu só falar um negócio do Lisca primeiro. Deixa eu falar. Porque a pergunta, ela tem uma direção, né, Leandro? E ela tem que ser respondida na direção. Quando você faz um contrato com uma pessoa, você tem que deixar claro as coisas. E eu sou uma pessoa que sou muito claro no que eu faço. Então, a busca, o Lisca veio para um momento importante e o Lisca tinha um belo serviço prestado no América. Era anseio da nossa torcida, tanto é que foi receber o treinador e nós fomos muito claros. Por quê? Para trazer o Lisca, nós sabíamos como seria e a regra assim, tem que dar resultado para renovar. Aí você pergunta, mas por que mandou embora antes? Tá certo? Mandou embora antes porque achamos necessário já definir que ele não seria o técnico. Esperamos o jogo do Ceará para não ficar parecendo que nós desmontamos antes do jogo do Ceará. Desempenho do Lisca foi razoável? Foi. Abaixo do que a gente esperava e que ele esperava. Então, esse desligamento do Lisca é a coisa mais normal do futebol. Ela foi clara desde... por que não desligou quando viu que não ia subir? Não significava que ele ia sair se o trabalho fosse de alta qualidade e se desse tudo certo, mesmo não subindo. Mas o desempenho não foi bom para os dois lados, tá certo? E a partir daquilo, nós tomamos a decisão. Nós tínhamos um compromisso, mantê-lo se subisse. Esse era um compromisso. O resto ia ser analisado, como foi analisado, e a decisão foi tomada. Muito claro, tá? Agora é com ele. Tinha também a questão da responsabilidade, porque até enfrentar 8 anos, ainda estava disputando o rebaixamento e o Ceará estava disputando ainda o acesso. Então, qualquer troca ali, qualquer movimento, poderia ser interpretado como alguma coisa que não iria beneficiar, não é esse. E a saída dele antecipada foi em comum acordo com ele, tá? Nós tivemos uma reunião aqui muito franca com ele, tal, e ele perfeitamente entendeu, né? E não teve problema nenhum, foi um consenso. Não fazia sentido ele continuar no jogo contra o Brusque, já que ele não ia permanecer no América, então foi consensual. As diretrizes foram passadas, eu não vou falar para você qual é o perfil, mas ele já foi traçado. Por quê? Porque eu começo a fechar, né, situações. Eu não gostaria de fechar situações, né? Então, se eu falar para você que é, sei lá, baixo, alto, entendeu? No perfil, assim, estou dando um exemplo, né? Então, não é por aí. Mas as diretrizes e o que a gente quer, esses já foram passados já para os membros. E agora nós estamos atrás de nomes com esse perfil. Para isso, os nossos analistas de desempenho já traçam já um modelo. Vou adiantar para vocês alguma coisa. Nos últimos 3 anos, eles estudaram todos os 12 times que subiram. O que existe de coincidente entre esses times? O que acontece que são iguais, são comuns, que fizeram com que esse time tivesse sucesso? Né? Esse estudo já foi feito, já foi passado. Então, tudo isso foi levado ao conhecimento do diretor. É uma coisa absolutamente científica, né? Processo científico. E aí sim a gente vai levantar os nomes, né? E já estamos levantando nomes que atendem a essas diretrizes que foram colocadas. Ok? Salum ou Euler, pela fala de vocês, a gente percebe então que o William Batista ter uma oportunidade me parece que está um pouquinho que descartada. Vocês estão meio que no mercado. Gostaria de saber se está descartado ou não, se poderia acontecer com ele, assim como aconteceu com o Cauã. E sobre a questão de estilo de jogo, diretriz, vocês pensam na próxima temporada em manter um time com essa qualidade técnica, mas menos pegador, um time que sofre tanto, principalmente na condição de visitante? É um dos erros, vocês admitem, pensam em um time um pouco mais... Vocês são experientes demais em Série B. Um time que brigue mais, que sofra menos, está dentro desse perfil? Com relação ao William,
deixamos muito claro numa reunião com ele. Ele tem que fazer a opção dele. Se ele quer fazer parte do projeto como um todo, ou se ele quer concorrer à possibilidade de ser técnico. Tá certo? São duas hipóteses diferentes. Não, eu sou disposto a me candidatar para ser o técnico. Aí ele vai entrar na lista que o Euler vai trabalhar com o Fred. Se ele falar assim, não, ele veio para fazer parte de um projeto. Se ele quiser, ele continua no projeto. Essa conversa nós tivemos com ele e o Euler vai conduzir ela daqui para frente, tá bom? A gente não descarta nem absolutamente ninguém, tá? Nesse processo. Não vamos descartar absolutamente ninguém. O América, o que eu posso adiantar para você é o seguinte, tem duas características que elas são predominantes. A primeira é ter o controle do jogo, tá bom? Então, o América não busca, por exemplo, um estilo de jogo de transição direta. Não é isso. O América quer ter, sim, o domínio do jogo. Uma outra característica do América que o Mancini trouxe, coragem. Coragem. Em 2022, da Série A, nós só não ganhamos do Fortaleza, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Dos outros 15, nós ganhamos. Inclusive o Botafogo, que embora não tenha ganhado no campeonato, nós ganhamos na Copa do Brasil. Isso é coragem. E isso já tinha acontecido em 2020 com o Lisca, quando nós chegamos na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Eu não estava aqui, era o Salum. Então, duas coisas que nós não vamos abrir mão. Desse modelo de jogo em que a gente tem o controle da partida e a coragem. Tá? O resto são questões técnicas, né, que já foram repassadas, mas eu poderia destacar esses dois itens para você. Vamos encerrando então a parte das perguntas. Queria agradecer a todos os convidados, presentes, imprensa, Salum, Euler, Henderson, se alguém quiser fazer alguma consideração final para a gente encerrar essa apresentação. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, Zé Flávio representando o Conselho Deliberativo através da sua presidência, os membros do Conselho de Administração, tá? E a presença dos colegas, dos funcionários. Obrigado aqui por essa presença de vocês, tá bom? Eu queria fazer um comentário que aconteceu esse ano e tudo, que foi falado, muita cobrança, né? Me cobraram algumas coisas. E dizer o seguinte, campeonato a gente tem que observar muito. E teve uma polêmicazinha, presta atenção, se quem subiu esse ano, os que caíram subiram? Não. Só o Santos que subiu. Os outros três que são gigantes, que é a América, Goiás e Curitiba, não subiram. Então, nem sempre o time que tem condição de subir, que tem estrutura para isso, sobe. Porque quem cai da Série A e vai para a Série B, tem um peso nas costas para carregar no primeiro ano, que não é fácil, viu, gente? Eu fiz esse comentário porque houve uma polêmica em cima de uma entrevista que eu dei, porque é isso que eu tentei dizer e não foi entendido. Que mesmo sendo gigante, mesmo tendo a obrigação, mesmo tentando, carrega um peso difícil. E não é por causa de torcida, nem menos, nem mais, é porque é realmente difícil. E eu tenho certeza que todo ano que o América entrar na Série B, é para subir. Isso eu tenho certeza. E o América é talvez o time que tem mais acesso à Série B. Eu participei de 7, entre C e B. Eu participei de 7. Tá certo? Então, gente, eu queria fazer só essa ressalvazinha, que isso me desgastou muito esse ano, não o pessoal, o América em si, porque ficou parecendo que o América tinha se apequenado na competição, e eu não falo na primeira pessoa, não. É o América sempre, somos nós sempre. O América tem essa característica, nós estamos sempre juntos, nós estamos sempre pensando juntos, senão o América não estava onde está. O América é uma união de esforços, mesmo que a gente brigue no processo, mas a gente sempre está buscando o melhor. Obrigado a todos. É lógico que o tempo vai mostrar, o tempo vai ensinar, vai ver o que vai acontecer. O CEO é um cargo administrativo, técnico, ele não é um cargo de futebol, ele vai ter as assessorias de futebol, está aí o diretor de futebol. Então, é um processo de organização que, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso. Mas para fazer tem que ter coragem. Obrigado, gente.